dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Pera ainda, Hugo. A pessoa já Pera me ainda interrompeu. que hoje, exatamente, hoje aqui as vozes vão ser só femininas. A gente adora ver você apresentando os programas, os episódios, mas hoje aqui só vai ter voz feminina. Licença e até a próxima. Beleza, então fique com a Sucene e com as meninas aí. Valeu, galera. Valeu, bom programa para vocês aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje quem está apresentando sou eu, a Sucena. Eu estou aqui com 3 convidadas muito especiais, que eu tenho o maior orgulho de apresentá-las. Mas primeiro eu vou dar falar do pod. Quem quiser nos seguir no Instagram, no Twitter, nosso arroba é Vozes da Bancada _. Nós estamos também em todos os agregadores de podcast e também estamos agora no YouTube, fazendo lives e tem muita coisa boa pela frente. Vou primeiro apresentar aqui Giovana Moura. Gil, se apresente para o nosso público, por favor. E aí, Açucena, valeu demais pelo convite, mais uma vez, aparecendo aqui no Vozes. Gravei bem lá no início, e convite de Hugo. Fico muito feliz de estar aqui novamente, principalmente pelo fato de ser um programa só de mulheres, né? A gente sabe da importância disso, da voz mesmo, como já diz o nome do próprio podcast Vozes da Bancada, e agora Vozes da Bancada feminino, que é mais importante ainda. Então, muito prazer para todo mundo que está nos escutando. Eu sou a Giovana, eu sou estudante de jornalismo, sou apresentadora da Ibis TV, que é o canal oficial do Ibis no YouTube. Tenho 19 anos e trabalho aí com redes sociais e sou torcedora do esporte, felizmente ou infelizmente, ainda não consegui descobrir isso, mas a gente vai levando, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente que agradece. A outra convidada é Ana Beatriz. Bia, seja muito bem-vinda e se apresente também a quem está nos ouvindo. Obrigada pelo convite também, né? Meu nome é Ana Beatriz, ou Bia, para os mais íntimos. Eu sou professora, torcedora do esporte e frequentadora do estádio aí desde 2009, né? Mas acompanho um pouquinho antes disso, mas quando eu consegui ter permissão de ir, desde 2009 para cá. Bia, é um prazer tê-la aqui. E outra convidada também, ela é uma amiga muito especial e eu sou doida por ela. Renata Rangel. Renatinha, meu amor, se apresente para o público. Oi, gente, sou Renata e é um prazer enorme estar aqui fazendo parte do Vozes da Arquibancada hoje, né? Um tema bem importante, bem necessário, e vamos construir mais uma história que ficará e que seja ouvida por todas as torcedoras do esporte. É isso. A gente vai falar sobre um tema que, para alguns, é delicado, mas é necessário, que é mulheres na arquibancada. A gente sabe que o futebol ele é um esporte ainda, infelizmente, muito machista, que a gente está conseguindo introduzir nele, tanto na arquibancada, tanto dentro de campo, atrás das câmeras, na frente das câmeras também, né, Gil? Eu acho que a gente tem esse dever com as gerações antigas e com as gerações que estão por vir, de mostrar que a gente pode estar onde a gente quiser, principalmente no campo de futebol. Eu quero saber de vocês como é que foi a introdução do futebol na vida de vocês e como é que foi a aceitação na casa de vocês, na família de vocês. Porque, assim, a gente sabe que nem todo mundo, nem todos os pais, nem todo mundo da família aceita uma mulher ir para campo falar de futebol. É aquele velho machismo enraizado que a gente tem, o preconceito velado que a gente tem também, que às vezes nem é tão velado, é escancarado mesmo. Eu quero que vocês falem para a gente. Eu vou deixar primeiro Bia falar com a gente. Bia, como é que foi a introdução do futebol na tua vida e como é que foi a aceitação na tua casa? Então, eu sempre gostei de futebol, mas não fui incentivada, né? Então, eu não entendia nada mesmo.
Então, quando eu assistia, Sport e Santa, o Santa fazia o gol e eu nem sabia se era o Santa ou se era o Sport. E aí, mas eu sempre disse que eu era Sport, porque na minha casa meu pai e meu irmão é tricolor e eu e minha mãe somos Sport. E aí, quando eu fiz 14 anos, mais ou menos, o Santa estava naquela velha morte lenta, né? Jogando a Série D com ingresso a R$ 2,50. E na minha turma tinham vários meninos que eram tricolores, né? Então eles, bora pro jogo, bora pro jogo. Aí eu, meu Deus, eu nunca fui para um jogo. Aí eles, bora, R$2,50 e 1 quilo de alimento. Eu assim, meu Deus, só isso? Aí ele, bora pro jogo. Aí um amigo que era esporte fez, mas tu não é esporte? Eu disse, sou, mas é R$2,50, pô. Aí ele disse, não, então eu vou pagar o seu ingresso para você ir para o jogo, porque o esporte está na Série A e tu vai para um jogo de Série D. Só que eu não entendia o que danado era série, né? Aí eu disse, então tá, tu pagar meu ingresso, eu vou. E aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe, né? Eu disse, ó, mãe, meu amigo da escola disse que ia pagar meu ingresso e a gente queria ir para o jogo com ele. Ela fala com seu pai. Meu pai, quando ouviu isso, achou o maior absurdo do mundo. Primeiro, eu querer ir para um jogo, porque na minha casa ninguém gostava de futebol. Meu irmão era Santa Cruz, mas também não gosta de futebol. E, na verdade, na minha família, ninguém gosta de futebol, né? Nem os meninos, os homens, os meus primos, meus tios, ninguém gosta de futebol. Eles só dizem que torcem, mas não gostam de ir para campo nem de assistir o jogo em si. É só para dizer que torce para algum time, né? Exatamente. É só para dizer que... Não, eu torço pelo time do meu pai, né? Que no caso, meu avô que foi puxando, né? E aí, depois de muita luta, meu pai disse que eu só ia se a minha mãe fosse. Aí eu cheguei pro meu amigo e disse, ó, só se minha mãe for. Aí ele disse, tá, eu vou comprar o ingresso dela também. Então, ele foi a luz disso tudo. Aí ele comprou o meu ingresso, dele e o da minha mãe pra gente ir pro jogo. E a gente foi lá pra geral. Aí é só que a gente ficou um pouco afastado, né? E aí eu olhava a torcida, que massa, porque a gente não tá ali no meio. Aí ele, não, pô, ali é a torcida organizada, gosta de ficar mais para cá. Eu disse, mas ele devia ter ficado ali, que ele tá muito mais animado do que aqui. Aí ficou, né? No outro jogo, minha mãe foi, acho que foi logo no finalzinho do ano, o Sport desceu nesse ano. E beleza. Quando foi no outro ano, o pernambucano, aí eu disse, não, agora era todos com a nota, eu disse, pronto, vou fazer meu cartão. Desde esse dia eu ia, só que eu ia escondido no meu pai, porque ele não deixava eu ir para jogo, só se eu fosse com a minha mãe. E minha mãe não queria ir todo jogo, mas eu queria. Então eu passei aí escondido durante muito tempo, acho que eu passei uns 2 anos assim, indo para jogo escondido, sem ele saber. Então eu sempre ia para casa de uma amiga, para o shopping, para algum canto. E também tem que ser um jogo num horário cedo, né? Para dar tempo de ir e voltar e não acontecer nenhuma besteira. Por exemplo, quando tinha alguma coisa dentro do ônibus que os policiais paravam ou que ficavam segurando o ônibus, eu sempre tinha que inventar várias desculpas. Até o dia que meu pai descobriu, né? Quase me matou, quase me deu uma super surra. E era assim, todo jogo eu ficava apanhando e dizendo, no próximo eu vou, no próximo eu vou, no próximo eu vou. E assim foi, né? Porque meu irmão não gostava, ninguém gostava. Ele dizia, não acredito que só você vai gostar. Eu disse, só eu gosto. E aí vem aquele velho de, você não gosta, você tá fazendo isso para aparecer, você tá fazendo isso porque você foi influenciada, o povo que... E uma vez ele foi me buscar, né? E tava a torcida lá batendo no ônibus, naquela algazarra, e ele, tá vendo? É nisso que você quer vir? Você quer se tornar isso aí? E eu disse, não, eu vou para o jogo porque eu realmente gosto, eu gosto daquela atmosfera, e não porque eu quero fazer tudo que os outros fazem. E aí ficou, e realmente eu só consegui ir para o jogo livremente e torcer mesmo quando eu tinha 18 anos. Antes disso, foi sempre aquela briga, aquele... você não vai, eu já fui trancada, já várias coisas. Já fui para jogo fora, para caravana, Copa do Nordeste, Esporte Campinense, que eu levei uma super surra, que eu disse, não, eu vou ali no bloquinho, e fui pro jogo, e voltei 2 dias depois. Já fiz várias loucuras mesmo, já fui para Belém, quase não voltei de lá antes do Ano Novo, antes do Natal, na verdade, porque não dava para voltar, não tinha passagem, não tinha voo, e o voo fechava, e a gente não conseguia voltar. Já fiz várias coisas, mas depois que eu fiz 18, né, que eu saí de casa e comecei a morar sozinha, eu nunca mais deixei de ir. Esse ano agora, acho que esse ano foi o ano que eu menos fui para jogo,
Acho que eu só fui para uns 3 jogos, porque realmente tá, assim, desastroso a situação. Você vai para o jogo sem orgulho, porque não dá vontade. O esporte não tá dando vontade de dizer assim, não, eu vou para campo assistir. Acho que eu só fui logo no comecinho, né, estreia, quando a gente tá naquela secura de ver o esporte, e depois nas finais, semifinal, que eu fui, e aí começou o brasileiro. Não que o esporte também esteja tão ruim, mas em campo também não tá agradando, né? Tá fazendo o que é esperado, mas a gente sabe que a Série B esse ano tá bem mais difícil. Existem vários times brigando para subir e vários times que com peso, né? Que tem melhores folhas que o esporte, que consegue contratar melhores jogadores, né? E até aquele velho que não ia fazer gol, que é o artilheiro do campeonato, né? Então, isso aí tá metendo medo. O esporte agora começou bem. Agora tá estagnado ali em quinto. Isso aí tá dando medo. Mas, assim, nessa questão de torcer, inclusive eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 7 anos, vai fazer 8 em dezembro, que eu levo ele para o estado desde os 2. E até um machismo que eu tive quando eu engravidei, que eu pensei assim, não, agora eu vou levar meu filho porque ele é um menino. Eu sempre dizia, né, que queria um menino, porque eu queria levar para jogo. E justamente porque do tanto que eu sofri para ir, eu não nem imaginava assim, não, uma menina também vou levar. Que eu levaria igualmente, né? Porque como faço parte da Brava Ilha, existem várias meninas que estão lá, que têm filhas e levam ela para jogo. Mas o meu primeiro pensamento foi esse, não, é um menino e ele vai para jogo. Mas independente do que fosse, estaria lá comigo com certeza. Mas não teria sofrido o que eu sofri para dizer assim, não, eu gosto de futebol. Acho que é capaz de ser uma menina e nem gostar de futebol. Mas que ela iria, ela iria. É uma coisa que fica enraizada na gente sem a gente querer, né? Porque a gente sofre tanto preconceito. Você não pode isso, que a gente acaba passando pro outro o que a gente sofreu também. Mas que bom que você conseguiu ir para jogo agora livremente e tá levando seu filho leve mesmo, que a gente tem que levar os nossos pro campo mesmo e mostrar a ele o amor que a gente sente pelo futebol e pelo esporte. Gil, agora é com você. Como é que foi a introdução do futebol na sua vida? Eu sei que é desde pequenininha mesmo. Como é que foi na sua casa esse ir para campo, torcer pelo esporte? Conta aí pra gente. Então, eu me mudei. Quem me conhece há muito tempo sabe, eu sempre conto essa história, que eu morei minha vida inteira em Goiânia, Goiás. Então, o torcer pelo esporte sempre foi uma coisa muito difícil para mim, pela questão da distância. Mas para contextualizar o que foi que aconteceu. Com 1 ano de idade, minha digníssima mãe me levou para a Ilha do Retiro. Um bebezinho com 1 ano de idade estava lá na Ilha do Retiro, nas sociais, no Esporte Portuguesa, 0-0, 11 da manhã, 2004. E aí, desde então, que ela sempre me levava, ou ela, ou meu pai, ou os dois juntos. E aí a gente se mudou para Goiânia, e assim, 2.500 quilômetros de distância, então a tendência era realmente não gostar de futebol, ou então não torcer pelo esporte. Ou simplesmente torcer, torço pro esporte, mas e aí, né? E não foi isso que aconteceu. Nota-se, né? Basicamente, a gente vinha todo ano para Recife, então eu ia para a Ilha do Retiro todo ano, uma vez ou outra no Pernambucano, aquele início, aquele primeiro jogo horrível, mas estava na Ilha do Retiro sempre que era possível. E todas as vezes que o esporte ia jogar lá no Serra Dourada ou então em qualquer outro estádio em Goiânia, meus pais sempre me levavam. A gente tinha amigos lá em Goiânia que torciam pelo esporte também, que moravam lá. Então a introdução para torcer pelo esporte sempre foi muito tranquila. Essa questão de torcer pelo esporte, meus pais sempre me incentivaram. Não tive opção, ou eu torcia pelo esporte, ou eu era expulsa de casa, ou não torcia para nenhum outro time. E foi assim, a democracia aqui em casa foi essa. Ainda então, bem, né? torcer nunca foi um problema. Entendeu? Nunca foi um problema em si. Mas o gostar de futebol, antes de querer jornalismo, eu queria ser jogadora. E aí eu comecei jogava na rua, sempre fui muito moleca. Sempre gostei muito de brincar, assim, junto com todo mundo. E, infelizmente, eram sempre mais meninos. E eu era sempre a única menina que gostava de brincar de futebol. E aí eu fui chamada para jogar no Goiás, na escolinha do Goiás. Meu pai não deixou eu ir. Eu digo que meu pai, ele mudou muito, ele quebrou muita cabeça. A gente
teve cada arranca-rabo da porra, desculpa o palavreado, porque, enfim, ele teve uma filha que é basicamente a cópia dele, só que mulher, e ele não estava acostumado com isso. E aí veio jogando para o mundo. Então, ele nunca me bateu, mas a gente sempre brigou muito, e ele não deixou eu jogar futebol. Então, quando eu fui crescendo, o amor pelo futebol de modo geral, por eu morar longe, ele foi aumentando. Então, todo final de semana eu estava ou no Serra Dourada, acompanhando o jogo do Goiás, ou do Vila, ou do Atlético. Então, o futebol sempre esteve presente na minha vida. E como eu não fui jogadora da forma que eu queria, eu falei, poxa, como é que eu posso envolver o futebol nisso? Eu quero trabalhar com futebol e eu sempre gostei muito de me comunicar. E aí veio a questão do jornalismo esportivo. Desde o início, quando eu falei, meus pais abraçaram a causa. E quando eu falei, não vai ter outra chance a não ser eu trabalhar. Não sei ainda, não tenho certeza se eu quero trabalhar dentro de um clube, se eu quero ser repórter de campo. O que eu quero realmente fazer 100%, eu estou no 4º período do curso, mas que eu quero trabalhar com futebol, isso é uma certeza. Já faço isso desde o 1º período e a aceitação sempre foi muito grande. E principalmente o meu pai mudou muito a cabeça dele por minha causa. E foi muito difícil no início, mas graças a Deus, depois de tudo que aconteceu, hoje é a pessoa que mais me apoia, é a pessoa que mais vibra. E ele me acha louca porque eu tô fazendo tudo que ele fez um dia, de caravana, de ir para Fortaleza na final da Copa do Nordeste e de viver realmente o Esporte Clube do Recife. Então, no início foi um pouco complicado pela parte dele, pelo fato dele ter sido criado em interior, então não tem como eu julgar. Ele teve que se desvencilhar da forma que deu e foi quebrando a cabeça comigo, a gente brigando. Mas, basicamente, foi isso a minha introdução no futebol, desde muito nova. E até os dias atuais, eu acho que tá longe de acabar, assim, paixão, essa loucura mesmo que é torcer por um clube de futebol, especificamente o Esporte Clube do Recife. E espero que nunca acabe, viu? E que bom que você veio para quebrar aí o teu pai desse jeito, né? Para ele aceitar e mudar também, e mudar o pensamento dele. Agora eu quero saber de Renatinha, como é que foi a introdução dela no futebol, como é que foi a aceitação da família dela, e ela tá aí sempre, todo jogo praticamente. Eu quero saber dela agora. Conta aí pra gente, Renatinha. Minha vida foi um pouco mais fácil das meninas, né? Assim, quando criança foi um pouco mais fácil, porque assim, eu desde que nasci, eu sou esporte, não tive outra opção, porque meus pais, meus tios, meus irmãos, tenho 4 irmãos, todos rubro-negros, eu sou a quarta, e tem mais um e todos os rubro-negros, meu padrinho rubro-negro, então assim, não tinha outra opção, né? Ou é esporte, ou é esporte. E aí, desde pequena, que frequentava a ilha, com 3 anos de idade, eu ia para a matinê do esporte que tinha. Meu pai me levava para aqueles jogos fáceis, que o esporte dá de 6-0, 5-0, sabe? Já para É bom impressionar, demais, né? para impressionar os filhos. Então, assim, é, acompanho o esporte desde novinha. Mas ficou mais complicado na adolescência, né? E até hoje, porque assim, meu pai sempre frequentou a ilha, ia para jogos grandes, ia para todos os jogos, ele frequentava todos os jogos, sócio e tudo mais. Quando foi em 2008, 2009, ele parou de ir. E em 2000, eu comecei a gostar de futebol realmente, né? Porque antes eu era só torcedora do esporte. Eu sabia de futebol, assim, né? Como a gente sabe hoje, com a experiência. Então, eu comecei a gostar no ano 2000, que era com Bosco, Leonardo e tudo mais. Que E eu time, hein? pedia para o meu pai me levar para a Ilha do Retiro, e ele não deixava, assim, não é que me deixava, não me levava, porque ele saía do trabalho e ia logo para o jogo. E aí meu pai parou de ir para a Ilha do Retiro, e eu comecei a gostar de futebol, realmente, assim, de conhecer os times, de conhecer jogadores. Amava Bosco, goleiro Bosco. Leonardo, meu ídolo primeiro, foi ele.
Então, assim, foi no momento em que Painho começou a deixar de ir para a Ilha do Retiro. Ele deixou, assim, eu acho que no meio de 2009, alguma coisa desse tipo, eu não lembro. E eu já estava louca, apaixonada, queria frequentar a ilha de todo jeito, e assim, e ele não me levava, porque ele saía do trabalho para ir para o jogo. E eu ficava em casa. Então, assim, não tinha como ele me levar. E ele hoje perdeu o tesão de frequentar estádio por causa da violência. Ele diz que é mais fácil ficar em casa. E quando conhece os bastidores do esporte, ele fica retado. Ele diz que prefere torcer em casa, né? E aí eu comecei a entrar em grupos de Facebook para acompanhar e fazer amizades com torcedores e torcedoras do esporte, para criar esse vínculo, né? Me aproximar mais da Ilha do Retiro. Foi assim que eu me encontrei para ficar mais próximo do esporte. Foi nas redes sociais, acompanhando tudo do time. Conheci várias pessoas, vários torcedores, várias torcedoras, e aí comecei a combinar com as minhas amigas para voltar, né? Retornar à Ilha do Retiro. Então é assim, desde então, que eu comecei em 2014, que eu voltei a frequentar a Ilha do Retiro. 2014, desde então, eu sempre estou presente. Que coisa boa. E agora seguindo sempre presente na Ilha do Retiro, né? Agora a gente vai falar de um tema que Renatinha, ela tá muito por dentro, claro, que ela é fundadora do Elas, uma das fundadoras do Elas e o Esporte. Renatinha, eu queria saber de você e de Bia também, e de Gil, claro, como é que foi, por que fundaram o Elas e o Esporte, qual o objetivo do movimento e se o clube ele atende às necessidades de vocês e de nós, torcedoras, através desse movimento. Tem uma data que foi fundada, foi dia 16 de fevereiro, é uma data que eu não posso esquecer, que é meu aniversário também. Eu fico muito feliz de fazer aniversário junto com elas. Então, explica pra gente, Renatinha, por favor, como é que foi criado o movimento e como é que está hoje. Então, o Elas e o Esporte foi fundado no dia 16, né, nessa data especial. E aí, nesse grupo que eu falei de Facebook, que eu comecei a conhecer vários amigos e amigas, torcedores do esporte, e aí conheci 4 amigas, né? Conheci 4 pessoas, 4 torcedoras, que tinham o mesmo pensamento que eu, e assim, batia com o meu pensamento e tudo mais. E aí teve uma noite de madrugada, na madrugada do dia 16, a gente falando do esporte, falando dos grupos de Facebook e tudo mais. E aí a gente chegou e pensou assim, por que a gente não faz uma rede social para as torcedoras do esporte, para a gente demonstrar o nosso amor, as nossas opiniões, tudo relacionado ao esporte, assim, sem nenhum compromisso. Conversou, sem nenhum compromisso. Tudo só para demonstrar o nosso amor e reunir torcedoras do esporte numa rede social. E a gente bora, e fez. Num dia a gente fez Twitter, Instagram e Facebook. E assim, a gente cresceu de uma maneira assim, bem rápida, que a gente ficou bem assustada, bem rápida mesmo. Que a gente foi divulgando nas nossas redes sociais e cresceu. Aí a gente prometeu que não ia fazer grupo de WhatsApp, grupão. E só que como cresceu rápido, aí a gente, dentro de um mês, mais ou menos, a gente criou o grupão e chamou as torcedoras do esporte para fazer parte desse grupo. Para a gente falar sobre o amor do esporte, né? E dentro desse grupo, tinha mais de 200 meninas. 150, eu acho que na época não tinha ainda a opção de 200, não. Era 150 por aí. E aí a gente, no dia a dia, começou a falar sobre a nossa vivência dentro do estádio. Aí a gente falava sobre tudo, da dificuldade de ir, da dificuldade que encontrava dentro do estádio, do que faltava, das histórias que tinha por trás de torcer.
E aí a gente viu assim que não era só a demonstração de amor, era mais que isso. Era uma necessidade social que a gente tinha que enfrentar junto com as torcedoras do esporte. Foi aí que a gente começou a pensar em fazer o Elas e o Esporte em um grande movimento social dentro do estádio dentro da Ilha do Retiro, né? E aí foi, a gente começou a reunir, fazer reuniões debaixo do pé de manga, a debater sobre o que é que a gente precisava, o que é que a gente necessitava no momento. E assim, foi de acordo com as nossas necessidades. A gente viu que o banheiro feminino era sujo, que não tinha papel higiênico, que não tinha nem a higiene básica dentro do banheiro. A gente vai fazer o quê? A gente viu que nas faculdades existia uma caixinha colaborativa dentro do banheiro feminino. A gente, vamos fazer isso, vamos levar para o estádio, vamos levar para a Ilha do Retiro, o banheiro feminino da Ilha do Retiro. Aí a gente fez a caixinha colaborativa, que na caixinha colaborativa a gente chama as torcedoras para levar papel higiênico, absorvente, primeiros socorros. E aí a gente, dentro do grupo, começou a pedir, divulgou nas redes sociais e levou. E assim, foi o maior sucesso, que até hoje ainda faz, né? É necessário, quando a gente chega na Ilha do Retiro com o nosso boné, Elas e o Esporte, a turma pergunta logo, as torcedoras já perguntam logo, tem caixinha, tem papel higiênico, eu estou precisando, tem absorvente. Então, assim, para as torcedoras, a gente teve uma grande evolução, porque eu mesmo, que sou uma torcedora, pessoa com deficiência. Então, como eu disse a você que meu pai não me leva mais porque ele não frequenta estádio, meus irmãos também não frequentam estádio, só eu aqui em casa, eu moro em Candeias. E aí eu dependo muito da ajuda das pessoas para poder ir à Ilha do Retiro. Então, assim, tem essas amigas que vêm me pegar aqui em casa e me leva e me traz de volta. Tem as meninas que tinham medo de ir para o estádio e hoje sabe que as meninas do Elas e Esportes estarão lá presentes e que não estarão só. Tem meninas que nunca foram à Ilha do Retiro e se encorajaram de ir para se encontrar com a gente e torcer pelo esporte. Então, assim, para as torcedoras foi bem gratificante e bem importante o nosso trabalho. Tem o Amor Além das Arquibancadas, que é projeto social também, com asilos, creches, Hospital do Câncer de Mama, que a gente também faz a campanha Outubro Rosa, que a gente doa colchões pneumáticos, eu acho, e a gente já doou bastante esses colchões. Então, assim, tem esse trabalho bem, bem social, porque de primeiro, assim, a gente falava muito de futebol, muito de jogos e tal, e hoje a gente faz mais um trabalho social. O que a gente ajuda também, que é a nossa responsabilidade, que a gente pegou também, é apoiar o futebol feminino, handebol feminino, basquete feminino, tudo relacionado ao esporte. O Elas e o Esporte, ele virou muito mais além do que as 4 linhas, né? Virou, não é só para torcedoras, para fora também, de fora do estádio também. Eu sou suspeita para falar porque, né, eu faço parte e tal, mas assim, tornou um movimento referência, porque é um dos maiores do Brasil, um dos maiores do Nordeste, eu acho que é o maior, assim, em termos de volume, né? Seguidores, grupo e tudo mais, eu acho que é o maior do Nordeste. Então, assim, virou referência com todo esse nosso trabalho. Dá medo, às vezes dá vontade de desistir, porque
não é fácil a gente conseguir as coisas no clube, assim, a gente não pede nada de dinheiro, alguma coisa desse tipo, não. A gente pede, assim, o básico, que é um banheiro limpo, que são camisas femininas de todos os tamanhos, de todos os modelos. A gente pede o nosso direito, né? E aí é bastante cansativo. Quando a gente vai para jogo, a gente fica o tempo todo ligada, porque assim a gente fica de olho nas meninas para não sofrer nenhum tipo de assédio. A gente não tem descanso, assim, na administração, as colaboradoras, que Bia também é uma das colaboradoras do Elas e o Esporte, e a gente está sempre atenta e alerta, brigando por alguma coisa dentro do estádio. Pois é, era isso que eu até ia perguntar a Bia. Realmente o clube abre as portas para vocês? O clube, ele escuta o Elas do Esporte realmente? Quando convém, sim, né? Era o que eu estava pensando aqui enquanto a Renatinha estava falando, que se o esporte bem soubesse, ele imploraria para o Elas e o esporte continuar o seu trabalho e andaria com parceria. Porque você pensar que 6 meninas que se juntaram para ajudar, assim, para torcer e mostrar o seu amor pelo esporte e conseguiram chamar mais de 200 para estar dentro do estádio. E não é assim só, por exemplo, nas sociais. Tem meninas espalhadas por todos os setores. Então, você pode participar do Elas e estar na Brava Ilha, pode participar do Elas e estar ali na Jovem, pode participar do Elas e estar no camarote. Então, é só você saber que você tem um apoio, que você está ali para apoiar outras mulheres também, né? E o que é pedido como a Renatinha disse, é o básico. Você ir ao estádio, por exemplo, se você vai às sociais hoje, você sabe que o banheiro das sociais é todo bonitinho. Tá lá de cerâmica, tem alguém para entregar um papel para você. Mas se você vai na parte da arquibancada frontal, parece uma caverna. Tudo bem, eu entendo que a galera quebra o vaso sanitário. Mas o que é aquilo? Um buraco no chão para você fazer xixi? Horrível, péssimo. Por que não bota uma pessoa ali também entregando um papel? A gente não se enxuga. Só o povo das sociais que se enxuga, porque paga uma mensalidade por mês. Então, não tem água. Quando você vê, é o banheiro todo mijado. Gente, pelo amor de Deus. Se vocês querem, vocês sabem, não, se tiver um jogo aqui, a galera vai depredar. Não pode pagar R$ 50 para a pessoa ficar entregando um papel no dia do jogo. É o mínimo. Fora esses projetos, né? Muitas vezes as meninas chegam lá para conversar e a gente vai ver. Nem sempre isso é abraçado, né? Mas quando tem uma campanha que precisam de mulheres para estampar, aí com certeza lembra que Elas existe, né? Lembra e tem do várias Elas, né? mulheres ali. Uma companhia das mães para a loja e chama as meninas do Elas. Alguma coisa que vai envolver o clube, quer botar uma mulher no meio, porque assim, a gente sabe que hoje em dia não só a gente como mulher, mas tudo, né, de militância ganhou uma proporção maior. Então, tudo que você bota, por exemplo, num Dia dos Pais, Dia das Mães, você colocar uma aceitação maior dessas minorias, dessas pessoas que agora estão reparando que existem, tem mais visibilidade, né? Então, da mesma forma, os clubes se fazem. Mas nem todos realmente fazem aquilo porque acreditam naquilo. Muitas vezes estão fazendo só por mídia, para as pessoas que têm chegar e dizer, meu clube fez isso. Mas e aí, qual é a política que tu está colocando para trazer as pessoas LGBTQIA+, para dentro do estádio? Qual é a política que tu está colocando para trazer mais mulheres dentro do estádio? Você fica ali nas sociais, que era o que acontecia muito com as meninas, por exemplo, quando não tinha público, quando a gente estava em pandemia, mas foi pedido para se colocar as bandeiras dentro do campo, muitas vezes os meninos não respeitavam o espaço das meninas. Chegavam lá, botavam a bandeira deles ou tiravam a das meninas para colocar a deles. Então, cadê o respeito? Se tá todo mundo ali colocando, eu tenho certeza que se fosse outra torcida colocando, eles iriam falar, fulano, a gente quer colocar aqui. Mas como eram mulheres, você chega, puxa, tira e coloca por cima, não tem respeito, porque não é a torcida principal, você não vai respeitar.
entende? Então, assim, e fora isso, você vê que o próprio clube não faz nada, sabe? Você fica ali brigando, e você tá nas sociais, os caras machistas e escrotos que não concordam, vai lá e fica soltando piadinha, fica falando coisas porque sabe que você faz parte do movimento, que você vai ouvir e vai se estressar. Ou quando você perde a cabeça pela pessoa tá falando uma merda, ou você tá falando uma opinião, sei lá, você... É Juninho, né, Renatinha? Que a gente teve muitos problemas porque a gente dizia que não, e os caras diziam que a gente era idiota, que a gente não sabia opinar sobre futebol, porque a gente tinha que aceitar um agressor dentro de campo, porque os caras queriam, né? A gente não A podia gente ter foi nossa... fazer. Pode falar, Renatinha. Não, desculpa, pode continuar. Depois Não, eu terminei, fala. A gente foi fazer a campanha contra a violência, né? E aí, justamente por causa desse jogador, e aí chamaram gente de dentro do esporte, chamou a gente de anarquistas. Para você ter noção. E assim, a gente não citou nome, a gente só pediu para passar uma faixa no estádio, pelas mulheres tudo, né? Foi junto com outras de outros movimentos do esporte também, Luas da Fusarca, as meninas da Brava Ilha. E aí a gente foi para ter uma reunião lá com o esporte e fomos chamadas de anarquistas. Pois é. O próprio clube, ele distrata as torcedoras, né, Gil? Então, assim, como é que a gente... eu vou me alegrar, claro, a gente ama o esporte, mas sabendo que dentro do próprio clube querem excluir as torcedoras. Eu tenho um dado aqui, não é nem de agora recente, eu até tentei correr atrás, mas não consegui. O esporte ele tinha 48 sócias, sem ser dependentes, 48 sócias. A gente tem 3 milhões de torcedores e só tem 48 sócias mulheres. Então, o que é que o clube, Gil, ele pode fazer para a gente? Porque eles não respeitam a gente, porque não trazem, a gente consome o clube, a gente consome o esporte. As mulheres do esporte é as que mais compram camisa, vão ao estádio. Por que essa exclusão toda? Porque a gente é mulher, eu não consigo entender. Então, o esporte é um clube atrasado, em todos os quesitos. Parece que o esporte gosta de ser atrasado. E eu vou citar o exemplo que as meninas que estavam conversando, estavam debatendo, estavam escutando e lembrando, e pesquisando para não falar besteira. Eu fiz um trabalho dentro da faculdade que foi do caso Robinho. Robinho, que é condenado por violência sexual no ano de 2013, quando ele estava na Itália, na verdade, né, no futebol italiano. E ele voltou para o Santos. E o Santos anunciou o Robinho. E, em conjunto, a torcida do Santos, que é a Sereias da Vila, junto com as meninas do Corinthians, junto com as meninas do São Paulo, todas fizeram um movimento contra a contratação do Robinho. Todas as marcas que patrocinavam o Santos foram contra e falaram que se continuasse com o contrato, se levassem à frente, iriam romper todos os patrocínios. Então, assim, os clubes escutam a torcida. No caso de Juninho, que estava aqui no esporte, foi cogitado a possibilidade de jogar no Corinthians. As meninas do Corinthians fizeram um movimento junto com as torcidas enfim, a torcida geral do Corinthians, e fizeram um movimento. O Corinthians escutou e nem cogitou a possibilidade de chegar a contratar. E no esporte não é isso que acontece. O esporte gosta de passar pano em situações que não se podem passar pano. A situação do Gil do Vigor, um conselheiro. Até hoje a gente não teve nada e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Entendeu? Aí é muito bonito fazer ação no mês do orgulho LGBTQIA+, e botar faixa, mas dentro do clube não é isso que funciona. Como falaram também, é muito bonito abraçarem em época de Outubro Rosa, ou em época de luta contra a violência em relação à mulher, e fazer no mês da mulher, né, para vender camisa, faz a camisa rosa. Exatamente. Quando se é uma torcedora e se vai para um estádio, você não se é respeitada. Tivemos um caso agora nas sociais, que uma menina foi reclamar do Gilmar Dalpozo, ex-técnico do esporte, e levou uma cerveja na cara de um cidadão que se achou no direito de fazer isso. Ela postou no Twitter o rosto do cidadão
a foto do cidadão, o rosto dele. O clube fez alguma coisa? Não. Vai fazer? Também não. Eu estava na semifinal, na verdade, nas quartas de final do Pernambucano contra o Salgueiro esse ano. Estava, inclusive, com o Hugo, que participa do podcast, que apresenta. Eu, ele, minha mãe, meu irmão, meu pai, alguns amigos nossos. Cheguei na entrada, estava bem, enfim, estava tumultuado, mas não se justifica. Eu fui empurrada pelo policial com as duas mãos no peito. Cheguei na frontal com isso aqui vermelho, com o meu pescoço vermelho, porque eu fui empurrada pelo policial. O clube fez alguma coisa? Não. Eu entrei, perdi a final, estava sem clima nenhum para assistir. Fora os N casos de assédio que todo mundo que está aqui presente neste podcast já sofreu dentro da Ilha do Retiro. E passada de mão, e escutar gracinha. Então, não se é um ambiente convidativo para as mulheres. E é totalmente compreensível o fato de não existir um número significativo de sócias dentro do clube. Porque, o esporte é um clube que gosta de ser atrasado e gosta de levar esse nome, essa fama. Mudou muito. E a gente vê que está mudando, principalmente na comunicação. Está distante? Está distante. Mas a gente consegue ver uma mudança. Mais mulheres na equipe, mais mulheres em locais de fala, como é o caso da comunicação, que temos Marcela, que é uma pessoa muito importante dentro do clube, é visível isso. Linda também, que é uma profissional muito competente, está num dos cargos principais da comunicação. Então, assim, está mudando. Ainda é muito pouco, mas está mudando. Então, esse fato do clube ser um clube atrasado, e no Nordeste é muito comum isso, a gente fica para trás sempre, a gente luta para, principalmente o futebol, se equiparar a Sul e Sudeste, aos times do eixo, mas não se muda o futebol se não muda o DNA do clube. Ponto final, se não muda a raiz. E o esporte parece que não quer mudar de jeito nenhum, né, Gil? Não quer mudar, parece que, sei lá, fecha o olho e seja o que Deus quiser, não importa. Parece que alguns são mais torcedores, são super torcedores, e só pelo fato de, sei lá, terem nascido homens, isso não se justifica. E o segundo ponto é que o clube não é um lugar convidativo para nós participarmos. Eu não vejo um plano de sócio somente para mulheres. Poxa, o que custa, sei lá, fazer a carteirinha com o nome sócia? O meu eu tenho a carteirinha, eu até mostraria aqui, mas tá dentro da minha bolsa, sócio rubro-negro. Eu não sou sócio, eu sou sócio. Até um e-mail que eles mandaram, antes eu tinha também o sócio torcedor, e aí eles mandaram um sócio, aí depois eles mandaram novamente com o nome sócio. Gente, isso é uma besteira. Você tá se referindo. Se você for falar, se você dissesse assim, eu quero usar um gênero neutro, aí ia dizer, porque isso não existe, porque não sei o quê. Mas ele e ela não existe? Você não pode usar isso? Não é comum? Então, exatamente. Se a gente está aqui se apresentando como sócia, tem ali a foto da pessoa, tá dizendo qual é o sexo da pessoa, você não pode colocar no e-mail, na carteira da pessoa? Vai cobrar mais para trocar uma letra? Dois pontos importantes aqui. Só um minutinho, Renatinha. Teve agora a campanha de sócio do esporte que o esporte lançou. É o grande torcedor. O comercial foi lindo, foi massa. São 2 homens e um menino. Só tem torcedor homem, né? Não podia colocar a filha, vai lá dentro buscar a caixa. Ou uma torcedora, a vizinha do lado. São 3 homens e o grande torcedor. Eu acho que é o grande torcedor, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui. O maior torcedor do mundo. Isso. Então, a gente reclamou isso, né? A gente reclamou. Pois é. Pode falar, Renatinha. 2 pontos importantes, que são mais de 3 milhões de torcedores e torcedoras. E nesses 3 milhões, 52% é torcedora, né? E essa questão da carteirinha de sócio, em 2019 a gente conseguiu, né? Reclamando também, porque tudo é reclamando, é tudo protestando. A gente reclamou que o esporte alterasse a carteirinha de sócio para sócia, para as torcedoras, só que com essa nova gestão voltou a estaca zero, né? Eu tenho a antiga, a carteirinha... Aqui, o que a gente conseguiu, a gente voltou tudo de novo. Eu tenho a carteirinha com o nome sócia, a última atualizada, e a
recente é sócio. Então, assim, cansa bastante. Cansa. Realmente cansa muito. E Gil tocou num assunto que eu quero que vocês falem também, que vocês comentem. É um assunto delicado, mas é um assunto necessário para quem está nos ouvindo saber como é a vida de uma torcedora dentro do campo, na arquibancada, que é o assédio que a gente sofre, o preconceito que a gente sofre, assédio tanto moral quanto físico, não só parte do torcedor, mas como do policial que Gil citou aí. Isso não é forma de se tratar um torcedor, muito menos uma torcedora, que não estava fazendo nada, tenho certeza disso, e chegou assintosamente em Gil e fez o que fez. A gente, mesmo que a gente não tenha passado por algum assédio físico, mas com certeza a gente passou por um assédio moral ou algum preconceito. Se a gente não passou, a gente tem amigas que passaram. Infelizmente, teve um caso recente de uma amiga minha que simplesmente o cara se achou no direito de passar a mão nela enquanto ela estava entrando na Ilha do Retiro. As pessoas acham que só porque somos mulheres nós somos objetos e eles podem fazer o que querem e o que quiserem com a gente. E não é por aí, né? Então, Bia, conta pra gente se você já sofreu algum tipo de assédio ou preconceito, e principalmente no campo de futebol. É bem difícil, assim, a gente falar de assédios, porque principalmente para mim, assim, que sou uma pessoa muito brava, quando eu percebo que as coisas estão acontecendo, eu tendo a ter reações muito diferentes das pessoas. Por exemplo, se eu estou passando uma situação de assalto, eu não reajo, eu não tenho medo. Então, mesmo que eu esteja assim morrendo, eu sempre tenho uma reação calma e tranquila. Mas, assim, por exemplo, uma vez eu estava indo para a ilha, eu não me lembro bem fazer o quê. Acho que não sei se era realmente dia de jogo ou eu estava indo fazer outra coisa. E aí eu sentei do lado de uma pessoa e eu estava de short. E a pessoa não parava de olhar para as minhas partes, né? E ficava o tempo todo, olhava, e isso em questão de segundos, e assim. E aí me incomodou tanto que na hora, sabe aquele negócio que você murcha, você, nossa, tô sem reação. E aí eu disse, só que, meu irmão, eu não vou perder pra esse velho, não. Aí eu pensei assim, não, vou mudar de cadeira. Quando eu pensei em me levantar, alguém sentou na cadeira. Eu disse, não, isso é um sinal para eu, desculpa a expressão, tirar minha língua do cu. Quando ele olhou de novo, eu disse, tu perdesse alguma coisa aqui? Aí esse homem ficou tão estatalado olhando para frente que eu desci e esse homem estava assim, ó, duro. Aí eu disse, meu Deus, se eu não tivesse falado. Mas assim, até eu falar, eu me senti tão mal, tão coagida, que parecia assim que eu era um lixo. E eu, meu Deus, essa pessoa não tá percebendo que ele tá totalmente me constrangendo. Dentro da ilha, nessas situações assim, quando eu comecei a ir para jogo, né? Eu lembro que teve uma vez que um menino chegou do nada e bateu nas minhas costas. Um super tapa. Aí eu, por que tu bateu em mim? Não, porque os meninos falaram que você deu uma tapa em mim. Deram uma tapa nele e, brincando, disseram que fui eu. E aí ele prontamente deu uma tapa nas minhas costas. Aí eu, saí dando nele até a catraca, do fundo do ônibus até a catraca. Aí eu disse, da próxima vez você pergunta quem foi, porque senão você vai me apanhar até chegar lá no estádio. Aí todo mundo ficou naquela zoação, né? Meu Deus, apanhou da galera. Na época eu realmente era loira. Apanhou da menina, apanhou da galera, não sei o que. Que cena. Pra que foi vocês mesmos que fizeram isso? Então, essas situações fizeram que eu não fosse para jogo mais com várias pessoas. Então, eu ia muito cedo e na hora de voltar eu sempre ficava na ilha até esperar um pouco mais e sair. Nessa questão que Gi falou de policial, Gi, super íntima já. Eu estava uma vez na frente da ilha, era um clássico, eu acho que dos meninos menores, e vinham os policiais, porque a gente sabe que o policiamento é uma bosta aqui em Pernambuco, né? Mas nesses jogos de escala mais baixas, né? Sub-15, sub-17, essas coisas, é pior ainda.
Então, assim, botaram 2 carros de polícia, a Inferno Coral vinha pela ponte, na ponte toda, né? E a jovem já estava ali na entrada do portão. Então, com certeza, iria dar alguma merda, né? Na entrada da geral, tem ali uma parada de ônibus. E eu tava na parada. E eu tava olhando pra galera que tava vindo, mas parada. E o cidadão, se eu não me engano, ele é o coronel, é um do bigodinho, que ele sempre aparecia na televisão. Ele simplesmente passou. E, assim, ou ele desviar, ou ele pedir licença, não, ele me empurrou com tudo. Que eu quase caí no chão. Porque ele não podia pedir licença, porque eu era, assim, um papel que estava no meio do caminho dele. E ele simplesmente tinha que jogar, assim. Então, assim, é uma falta de respeito grande. Também já sofri muito assédio policial. Sei lá, vamos supor, teve uma vez que eu entrei no ônibus, por trás não paguei. E aí a cobradora ficou super... não sei o que. E na outra parada tinha um ônibus. Um ônibus. Tinha um carro de polícia. Tinha uns policiais, assim, ela chamou aquela galera ali, subiu e não pagou, entrou por trás. E aí ele, quem pode dizer que eu vou botar para descer agora? Aí ele fez essa galega aí. Aí ele olhou para mim, mas rapaz, você tão bonita fazendo uma coisa dessa. Desça, vá. E no outro ônibus, ele mandou o motorista me levar de graça. Disse, não, pode botar ela por trás. Essa foi uma das, e a outra foi uma vez que eu tava indo pro jogo, né? Aí dessa vez eu tava indo na casa de uma amiga, e aí a gente tava vindo pegando o Pelópidas, né? Daqui de Paulista. Daqui não, né? De lá de Paulista. E aí, quando chegou aqui entre a Pelópidas e a pé, 15 ônibus parou, os meninos realmente estavam fazendo algazarra, mas a gente tava atrás, não tava, né? E aí, o policial botou todo mundo, todos os meninos sentados, e comigo, ele mandou eu ficar totalmente afastada. Então, a menina me revistou e depois ele me levou para um canto e ficou me fazendo várias perguntas de onde eu morava, porque eu tava ali, né? Porque eu era muito bonita para estar ali. Então, quem era casal, ele foi liberando. Aí as meninas disseram assim, fala que tu namora com fulano para vocês dois saírem. Eu namoro com aquele ali. Ele levantou o menino pelo cabelo, botou a lanterna na cara dele, fez tu namoro com esse bicho feio. Claro que não. Abaixou e disse, vai ficar lá. Isso eu afastada, e ele toma perguntas, e o que é que você tá fazendo aqui? Tu sabendo que nessa época eu morava em Casa Amarela, né? E tava vindo para jogo de Paulista. Então ele ficava me perguntando, né? O que é que tu tá fazendo aqui? Se tu mora em Casa Amarela, porque tu estás em Paulista, né? Porque onde que tu mora, ali perto de onde? E aí eu perguntei, tá querendo me fazer uma visita? Porque não é possível, tá querendo saber demais onde eu moro, todos os detalhes. E aí ele falou, né? Você fala demais, não sei o quê, você tá cuidado com desacato. Eu disse, não, desacato não. Simplesmente você está me assediando, você está fazendo perguntas que não tem nada a ver. Você parou para revistar as pessoas e liberar. E aí você tá aqui, aí inclusive começou a chover, eu tava com a bandeira, né? Coloquei a bandeira assim, ele disse, não, eu tô na chuva, tu vai ficar aí coberta com a bandeira. Vai ficar na chuva também. Aí outro policial me chamou para ficar debaixo de uma coberta. Até realmente a minha amiga dizer, aquela ali é minha irmã, o policial tá prendendo ela e a gente já vai, não sei o quê. Aí foi que ele me liberou para eu ir no ônibus. Mas se não, acho que ele ia liberar todo mundo e eu ia ficar lá. E realmente dentro do estádio, dentro da ilha, eu tava na mureta ali da Brava Ilha. E na hora, Bela tirou uma foto. E nessa foto tinham 2 rapazes que estavam lá na mureta, um de um lado e um do outro. E nessa hora, se eu não me engano, ou foi um lance de perigo, ou foi um quase gol. E aí eles foram se falar. Tudo que eles foram se falar, um estava de frente para mim e um estava nas minhas costas. E aí eu postei a foto, né? Bela postou a foto lá. A galera, não satisfeita, pegou a foto, circulou a cara dos rapazes, como se um estivesse olhando para a minha parte da frente e o outro a de trás, e os dois estivessem rindo. E aí postou numa página, né? E só colocaram kkkk. E aí eu fui lá, né? Todo mundo começou a falar, a comentar, e aí ele me veio, me pediu desculpa, disse que postou porque pensou. Eu disse, muito engraçado. Mas o que é engraçado? Porque os rapazes estavam indo se falar e eu estava na frente, né? Eu estava no meio e eles estavam após mim indo se falar. E para ele pareceu que eles estavam, né, olhando para minhas
partes e rindo. Acho que esse foi, assim, a coisa mais, assim, que me afetou, de eu me sentir mais desrespeitada, né? Porque era um momento ali onde a pessoa estava gravando. Uma mulher, é difícil você ver alguma mulher, porque geralmente as mulheres vão para o estádio, nem se sentem à vontade de torcer, né? Porque, grita demais. Que uma vez eu fui com a minha prima e ela fala, gritando, torcendo, e o cara, meu Deus, que voz chata, grita demais, não sei o que, lá. Então você não tem nem o direito de gritar, né? Só eles que podem xingar horrores e falar tudo que eles querem. Ou você não tem o direito de, sei lá, subir e tirar, porque se alguém tiver. Se eles estavam, é a falta de respeito deles. Mas eu não estava fazendo nada para isso, né? E aí eles se acharam no direito de estar compartilhando, e se você viu e achou, você guarda para si, né? Foi o que eu disse a ele. Não você publicar a foto de uma pessoa com um cunho que você nem sequer sabe se realmente a pessoa estava. E aí o cara da foto, né, que estava, um dos caras da foto, comentou na foto pedindo também para ele apagar, porque achou uma falta de respeito, e ele era casado e a mulher dele podia ver e achar que ele realmente estava fazendo aquilo, né? E realmente tomou proporções enormes, porque, consequentemente, né, todo mundo começou a comentar, mas, assim, dentro do estádio de passada de mão, essas coisas, graças a Deus, assim, eu nunca sofri. E acho que se sofresse, eu teria avançado em cima na hora também. Porque realmente essas coisas, assim, não desce fácil. Mas nessa questão, assim, de, sei lá, eu acho que o ato da pessoa vir e passar a mão me traz mais uma reação do que a pessoa me intimidar olhando para uma coisa que está me deixando mal, sabe? Aquela coisa da situação do ônibus. Então, a pessoa estava me intimidando ali o tempo todo, num momento que, assim, não tinha nada demais. Estava com um short normal, uma camisa de time, nada demais, né? Se você está de biquíni, não dá o direito, mas ainda é uma roupa mais curta e convidativa, vamos dizer assim, que não é, vamos botar muitas aspas nessa palavra convidativa, mas assim, é uma roupa mais delicada do que você tá com um short e uma blusa e a pessoa tá assediando você com uma roupa normal de dia a dia, do que você tá com uma roupa realmente exposta, né? E aí, eu acho que nessa situação de passar a mão, eu acho que eu teria uma atitude muito mais rápida do que essas questões de eu estar sendo assediada num dia a dia normal, assim. Mas ainda assim, do meu jeito, eu tendo a ter essas reações mesmo de revidar, de falar. Não consigo ficar calada, mas tenho muitas amigas que já passaram essas situações. E eu tenho uma coisa assim, que todo mundo que me conhece e vê que eu gosto de ir para jogo, que eu vou muito para jogo, que eu sou mais fanática, sempre diz, amiga, quando tu for pro jogo, eu vou contigo. E aí, quando vê que realmente eu tenho aquele jeito, assim, que chego nos cantos e não fico muito acuada, né? Eu sempre já me espalho mesmo. E as meninas, teve uma amiga que foi pro jogo comigo que ela ficou com medo. A bichinha foi de saia e quando ela chegou na parada do ônibus, o povo já ficou, meu Deus, vai levar altas dedadas no jogo, não sei o que. Isso era bem, acho que uns 2010, 2011, por aí. E aí eu, não, amiga, não vai acontecer isso não, não sei o quê. Mas a menina desistiu de ir pro jogo por causa disso. E ela não foi mais. Por causa dessas coisas de ficarem colocando medo nela, sabe? E aí são coisas que hoje em dia eu mesmo não vou para jogo de saia. De forma nenhuma. Porque eu já tenho aquilo para mim que as pessoas vão se achar no direito de dizer assim, ela veio de saia, né? Também. Então, infelizmente, às vezes a gente deixa de fazer as coisas pelo que os outros vão pensar. Nessa questão de shorts, essas coisas, foda-se. Mas nessa questão de ir de saia, né? Ou tá com uma roupa mais. Eu, pelo menos, não curto mais, mas sei que é o que os caras pensam, né? Os machistas que existem, né? A gente viu aí com essas coisas que sempre tem. Você posta, o esporte posta uma coisa de mulher, tem sempre um cara lá comentando uma merda, ou posta uma coisa de assédio, alguém vai lá comentar que lugar de mulher não é no estádio. E vice-versa. O lugar de machista também não é no estádio, é na cadeia, talvez. E aí, eles estão lá. Então, se eles têm o direito de estar lá, a gente também tem.
Pois é, exatamente. E lembrando que roupa nenhuma é convite para homem ser machista e assediar de qualquer forma que seja, ou moral ou física. Gil, tu contou a história do policial, mas eu tenho certeza que tu já passou por outras histórias parecidas com essa, ou ao menos preconceituosas, até porque você é uma mulher que é ativa, tanto no campo, quanto também você é jornalista, está por trás das câmeras, está na frente das câmeras, e hoje a gente está conseguindo o nosso espaço no jornalismo, e a gente vê que tem mulher narrando o jogo, tem mulher repórter, tem mulher em campo, graças a Deus, né, por isso. E eu fico feliz também, porque eu estou fazendo também faculdade de jornalismo, e é o que eu gosto muito também, eu gosto muito de futebol, e eu também quero viver isso. Mas eu quero que você, se você quiser, você se tenha vontade também de contar alguma experiência que você passou de assédio moral, físico ou preconceituoso. Então, é sempre um assunto complicado, né, da gente conversar, porque meio que a gente se sente invalidado, né? Sem muito poder de fala. A gente se perde um pouco a cada vez que isso acontece. Mas desde que eu comecei a ir a jogo, eu fui a um sozinha. Somente um que foi Esporte Floresta, pela Copa do Nordeste. E eu me encontrei com o pessoal, me encontrei com o Zamboni, me encontrei com o Hugo, me encontrei com a galera dentro da Ilha do Retiro. Eu não fiquei sozinha. Então, assim, desde que eu comecei a ir para jogo, eu busco não ir só justamente por esse quesito de não me sentir segura dentro do estádio. E, infelizmente, porque às vezes minha mãe não quer ir para o jogo, meu irmão não vai poder ir, eu vou deixar de ir porque eu vou estar sozinha. Então, já aconteceram esse tipo de coisa. E em relação ao assédio, tanto dentro do trabalho quanto dentro da Ilha do Retiro ou em qualquer outro estádio. Mais recente, eu estava na arena, naquele Esporte 2-1 na Ponte. A Ponte estava ganhando, eu estava assistindo no leste inferior, só que eu estava no bar. Desci, para quem é de fora, a Arena de Pernambuco tem o bar, assim, igual qualquer outro, e tem a escada que deixa bem próximo ao campo. E aí eu desci para ficar lá com meus amigos da Brava, eu fiquei um tempo lá com eles, e depois eu fui subir para me encontrar com o grupo que eu fui ao jogo. E acabou que um cidadão se sentiu no direito de vir ao meu encontro. Nossa, como você é isso, e não sei o que, não sei o que. Respirei fundo, subi, continuei. E ele continuou falando. Cheguei no meu amigo que tava lá, falei, velho, me segura, porque senão eu vou bater nesse cidadão. Vou bater nesse cidadão. Eu estava transtornado, o esporte já estava perdendo o jogo. Puta! E continuou a conversinha, e ele olhava para trás, eu tava em cima, ele embaixo, e ele olhava, fazia gesto, e aí a galera desceu para falar com ele, falar, mano, pelo amor de Deus, para com isso, porque senão vai dar problema para você. Então, eu ter falado não bastou. Então, não serviu eu ter falado. Foi igual a nada. Precisou um homem ir falar para a galera parar. E isso é o mais comum. A gente fala e não adianta. Agora, se é um homem que fala, ou se é um homem que tá com a gente, mano, foi mal, desculpa aí. Desculpa aí não, pô. Pede desculpa pra mim. Tu fez merda comigo. Faltou com respeito comigo, não foi com ele. Então, assim, isso é muito comum dentro de estádio. Acontece, assim, quase que todo jogo. Alguma graça. E isso desanima muito, mas eu não vou deixar de ir para estádio por causa disso. Então, a cada vez que passa, eu tento, da melhor forma possível, ignorar isso, até pelo meu bem psicológico, né? Porque, enfim, acaba sendo uma coisa muito complicada. Hoje, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Tu, como a gente sabe que essa coisa de jornalismo, principalmente quando a galera sabe que você tem um time para torcer, assim, alguma vez tu já estava num estádio e a galera ficou te xingando por saber que tu é esporte? Então, isso nunca aconteceu. Graças a Deus, no Ibis, eu fui muito bem aceita pela equipe e eu nunca deixei de torcer. E eu falei, no momento que eu estiver trabalhando, eu sou, independente do time que eu estiver, eu sou aquilo, eu sou o meu trabalho, eu sou jornalista e você é uma profissional, assim como em qualquer outro trabalho que eu fizer. Fora de trabalho, vocês não podem me cobrar absolutamente nada. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Tenho meu time do coração e eu só escolhi o jornalismo esportivo porque um dia, né, minha mãe me levou para a Ilha do Retiro e eu apaixonei pelo esporte, apaixonei pelo futebol. Então, eu tenho muitos amigos que são alvirrubros, muitos amigos que são tricolores.
Inclusive, o estagiário do Ives, um dos meus melhores amigos, ele é tricolor e a gente trabalhou junto. Então, isso nunca me aconteceu, de ser desrespeitada por torcer pelo time e trabalhar em outro. E eu consigo passar, eu fico muito feliz de conseguir passar isso, principalmente no meu Instagram. De você consegue, sim, trabalhar com jornalista tendo um time. Isso não impede. E a galera, cada dia que passa, tá respeitando mais isso. E eu fico muito feliz. Mas o fato que... Eu acho que eu respondi a sua pergunta, a sua dúvida. Mas puxando já porque a Sucena perguntou, dentro do trabalho é uma coisa absurda. Se eu abro o meu direct no Instagram, pós-jogo, é jogador que acabou de perder o jogo tirando graça. É jogador mandando direct. E em jogo fazendo graça quando eu tô trabalhando. Isso já me aconteceu inúmeras vezes. De inúmeros times diferentes. Já, enfim, sofri assédio de colegas de trabalho que não trabalhavam junto comigo, mas, enfim, conhecia. E transmissão ao vivo é o que mais tem quando você está ao vivo. E no início mesmo da minha carreira, eu estava numa transmissão em um canal do YouTube. Eu fui muito assediada nos comentários. E eu terminei a transmissão chorando. Eu não consegui segurar. Pedi para sair da transmissão antes de acabar. E, enfim, também já escutei que se eu não quisesse ser assediada ou não escutar graça, eu não postasse foto de biquíni no Instagram. Então, assim, tudo isso corriqueiramente, e você meio que tem que criar uma casca por cima, porque se você for se abalar, você desanima e você desiste. E uma coisa que a gente tem que aprender desde muito nova é a ser forte e a não desistir, a buscar nosso espaço. E minha mãe sempre me ensinou muito isso. E eu costumo falar muito que eu faço tudo pela minha mãe, porque ela não teve as mesmas oportunidades que eu. A mãe dela não deixou ela fazer faculdade, ela não se formou. Então, eu tenho esse apoio dela, que é o principal para mim, é o que me incentiva a cada dia. Então, sempre quando eu chego de um trabalho, sempre que eu tenho alguma conquista, eu costumo muito compartilhar isso. Sempre é pela senhora e ela sempre se emociona. E quando eu lancei meu programa na Ibis TV, que é um programa de futebol feminino, ela botou para chorar e, assim, é a pessoa que mais me incentiva. Então, eu não desisti até hoje justamente por causa disso, porque eu prometi a ela. Mas se eu não tivesse isso, eu tenho certeza que eu já teria, não dá mais para mim, eu não aguento, porque a pressão acaba sendo muito maior. Você precisa se provar várias vezes que você é boa naquilo que você faz. Não é porque você está com alguém que trabalha com você, não é porque você está ficando com algum jogador de futebol, algum jogador de basquete, não é porque você se vendeu para isso, é porque você tem crédito, assim como qualquer outra pessoa, de estar no lugar que você está. Então, quando você é mulher, você tem que se provar cada dia. E é muito complicado. Exatamente. Teve uma passagenzinha comigo que, antes de eu pensar em ser jornalista ou qualquer coisa, eu estava numa rodinha. Na verdade, tinha uns conhecidos numa rodinha só de homem, e eu estava perto, e eles estavam conversando sobre futebol. E eu dei a minha opinião sobre o que eles estavam conversando. E simplesmente a rodinha se fechou para mim. E eu fiquei do lado de fora, sabe? Aqui eu fiz, fechou para mim, assim, fechou mesmo, a rodinha se fechou e eles continuaram. Só que se eu tivesse desistido ali, tivesse ido embora e não tivesse colocado a minha opinião, acho que hoje eu não estaria aqui, eu não estaria falando de futebol. Aí eu peguei e continuei. Não, mas isso, aquilo outro. Até que eles ouviram o que eu estava falando e a rodinha se abriu. Foi simplesmente assim. A roda fechou e ela simplesmente se abriu para mim. E aí eu vi que eu podia sim falar de futebol com quem quer que fosse, que eu seria ouvida. Bastava eu querer ir atrás. Infelizmente, a gente tem que forçar muito, principalmente quem é mulher, a gente tem que forçar para que os outros nos escutem, mas a gente, infelizmente e infelizmente também, porque fazendo isso, eles escutam a gente, né? A gente pode estar onde a gente quer. Então, foi só essa passagenzinha assim, fora outras coisas que também já aconteceu comigo, que geralmente eu vou a jogo acompanhado de amigos ou me encontro com o pessoal lá. Mas eu já fui vários jogos sozinha, principalmente aqui na Ilha do Retiro. Na Arena eu fui uma vez ou foi duas só, não gosto muito de ir para jogo só na Arena. Mas teve uma passagem também, uma vez que foi Sport Palmeiras. Eu tinha comprado os ingressos de uns amigos que vinham do interior para a torcida do Palmeiras. E quando eles chegaram, eu fui dar os ingressos a ele e eles foram me passar o dinheiro.
um rapaz chegou assim perto da gente e pensou que eu era cambista. Ele fez, enrola os ingressos aí, porque tinha esgotado os ingressos, só tinha na mão do cambista. Eu fiz, não, pô, eu não sou cambista, não. E esses ingressos aqui são deles. Não é, eu não tô dando nem vendendo, não. E ele ficou insistindo. Me entrega os ingressos aí. Não, pô, não sei o quê. E o pior é que eu tava com uns R$ 300 na mão dos ingressos que eu tinha comprado para os meninos. Eu fiz, e agora? Eu sozinha, no meio da arena, sem ninguém que eu conhecesse, eu fui assistir o jogo. Se esse cara me marcou, se esse cara marcou onde eu vou, e quando eu sair, eu vou levar um pau e ainda vou ser roubada, vou ser assaltada, né? E foi aquele negócio, aquela tensão. Eu, ai meu Deus, assisti o jogo tensa, saí do estádio mais tensa ainda, porque eu ainda ia pegar ônibus, ia pegar metrô para poder chegar em casa. Quando cheguei em casa, aí que aliviou, eu fiz pronto. Agora não tem nem como dar mais nada errado, né? Mas foi uma tensão absurda, porque acho que pelo simples fato de eu ser uma mulher, estar com dinheiro e poder ser assaltada a qualquer hora e o cara ter marcado meu rosto e como eu era e fazer o que quisesse, né? E acho que são medos que a gente passa só por ser mulher mesmo. E principalmente quando a gente vai sozinha, né? Eu também já fui Exatamente. várias vezes sozinha mesmo, sozinha, de sair de casa, pegar o ônibus e só encontrar as pessoas dentro do estádio. E aí eu já ouvi muito, ai, tu é louca, nunca teria coragem de fazer isso. Mas, gente, não é para ser assim, você sair da Pois sua é. casa, pegar o ônibus, chegar no estádio e torcer. Não é assim que todo homem faz. Renatinha, eu queria ouvir de você agora seus causos. Particularmente, eu não sofri nenhum tipo de assédio, né? Mas tenho amigas, né? No grupo de 200 torcedoras de um Instagram com mais de 20 mil seguidoras. A gente escuta casos, bastante casos. Mas, assim, em relação ao Elas e o Esporte, a maior que eu me lembro foi para a gente colocar a nossa faixa, né? Como Bia já citou. Foi um dos maiores assédios que a gente já sofreu, que Yasmin estava presente, né? Uma das nossas colaboradoras também. E que a gente foi ameaçada, aí a gente foi para presidente, o presidente disse que ia resolver, a gente chamou o diretor de torcida, que disse que ia resolver, e aconteceu de novo, de assim, intimidar a gente. Se vocês pisarem na Ilha do Retiro, não pisem mais na Ilha do Retiro, porque vocês estão apoiando tal candidato, assim, sofrendo ameaças mesmo. Então, assim, tem casos bastante dentro do movimento Elas e o Esporte que, assim, é bem complicado de falar. É difícil mesmo, né? E principalmente quando vem de dentro do clube. Quando vem de dentro do clube é que é pior ainda. Tem a torcida, tem policial que deveria nos proteger e nos assedia, tem torcedor e ainda diretor e presidente do A clube. gente não é levado a sério, exatamente. Chamam a mais gente de complicado. anarquistas e tudo Pois mais. é. A gente está também com outra convidada aqui, Yasmin Micaela. Ela veio para participar, conseguiu chegar agora, mas chegou a tempo. Assédio, tanto moral quanto físico. Conta pra gente se você já sofreu algum, se você já viu algum, ou alguma amiga ou parente sofrendo também esse tipo de preconceito de assédio. Eu sempre convivi mais com homens nos estádios, há uns anos atrás, principalmente porque eu fazia parte da torcida organizada. Mas depois que eu entrei para o movimento Elas e o Esporte, que eu conheci o movimento, eu passei a andar mais com mulheres. No que eu passei a andar mais com mulheres e com as meninas do movimento e conhecer mais sobre o que é uma desconstrução diária, eu passei a ver que certos tipos de atitudes que eu sofria seria um tipo de assédio. E uma das mais fortes que eu sofri, porque eu tive duas bem fortes ali dentro, no âmbito assim da Ilha do Retiro.
Uma das foi que a gente estava reclamando uma vez lá nas sociais, junto com as meninas da diretoria, de uma antiga diretoria. E aí teve um homem que ele não estava gostando, um grupinho de amigos lá, que eles não estavam gostando do que a gente estava falando, das reclamações. E aí ele começou a agredir a gente verbalmente, né? Começou a falar coisas pejorativas com a gente. E aí uma das meninas que estavam lá, estava com o companheiro dela, e ela foi e falou para ele, e no que ela falou para ele, começou a confusão e a gente conseguiu separar. No que a gente separou a confusão, os meninos foram comprar cerveja, bebida. No que os meninos foram comprar bebida, esses homens voltaram, principalmente um dos, voltaram a agredir a gente verbalmente e esculhambar a gente. Foi quando aí eu e outra amiga minha, a gente não aguentou e foi falar bem bruta assim mesmo com ele pra gente se impor. Por quê? Nem todas as mulheres que vão a campo, que frequentam o estádio, é como eu sou. Várias meninas têm medo da opressão, são oprimidas, sofrem aquela violência e se retraem por medo. Eu, particularmente, não tenho medo e nunca tive medo. Eu bato o pé, eu vou lá e falo, porque eu não aceito ser oprimida, eu não aceito sofrer tal violência. Eu boto a minha cara para tapa, porque se eu estou ali tentando colocar mulheres para frente, tentando levar mulheres a campo, se eu cair, se eu aguentar sofrer a opressão calada, eu vou perder o meu espaço. E eu costumo sempre dizer que a gente tem o espaço da gente ali dentro, só basta a gente levantar a voz, porque o espaço tem. E se a gente se calar, a gente perde esse espaço. Entendeu? Então, assim, a gente foi, falou com ele, bateu boca, discutiu, falou que se ele continuasse, a gente ia chamar a segurança. E aí ele continuou, e no que ele continuou, eu e uma amiga minha, a gente foi bem bruta com ele também, levantou ao nível dele e ele não aceitou e partiu para a agressão. Ele veio dar um tapa na minha cara, a minha sorte que não pegou totalmente o tapa no meu rosto, porque um dos companheiros da minha amiga segurou, foi para cima, mas ainda pegou, minha boca ficou sangrando porque machucou por dentro. E aí os policiais de choque vieram já na minha direção, vieram me agredindo. Eu levei cacetada, né, com um cacetete nas costas. Fiquei com as costas roxas, a minha bunda também ficou roxa. Meu rosto ficou cortado, eu fiquei arranhada. Algumas meninas também ficaram arranhadas, porque uma caiu no chão. Foi aquela maior agonia. Alguns dos meninos foram levados também para ali aquela delegacia do torcedorzinho que fica, né? O pessoal que fica lá, o delegado, tudinho. Enfim, foi aquela maior confusão. No final de tudo, não deu em nada, como sempre, e ainda fui acusada de que a culpa tinha sido minha, porque eu, né, ele lá, o cara que, se eu olhar para ele hoje, eu não sei nem quem ele é, porque de tanta raiva, eu não gravei nem o rosto dele. Eu podia estar olhando para ele daqui a meia hora, eu não sabia quem ele era, porque eu fiquei cega de ódio. Disse ele que eu que parti primeiro para a agressão e que ele tinha provas. Mas, primeiramente, quem agrediu foi ele, quem veio para cima de mim foi ele, quem estava com a agressão verbal foi ele. Essa foi uma das piores que eu passei. Outra foi como Renatinha já havia citado aqui, que foi em relação a gente colocar o nosso material na Ilha do Retiro. Minha gente, foi muita opressão ali. Durante todos esses anos que a gente luta dentro do movimento, que a gente luta não só com o movimento, mas até com meninas que não participam do movimento, que não são e não eram ativas, mas com qualquer outra mulher, de tudo o que eu já vi, essa foi a brutalidade que de todos esses meus anos, de mais de 10 anos de Ilha do Retiro, bem mais de 10 anos de Ilha do Retiro, essa foi a pior que eu já vi na vida, porque é um material, poxa, é algo tão inferior para certas coisas, para eles, assim, no ver deles, que não havia necessidade de tanta brutalidade, de tanto que eles falaram, de tanto que eles fizeram. Mas creio eu que tenha sido porque foi exposto e porque nunca foram expostos. E por isso que teve todo esse fundunço. E aí, para vocês terem noção, eu fui rodeada por uns 20 homens. Eu fiquei no meio de 20 homens, de acho que 20 ou mais. Não chego nem a pensar. Eu fui rodeada, estava eu e mais outras meninas rodeada. Enfim, foram inúmeras coisas. Eu fui ameaçada, fui esculhambada, disseram que sabia realmente onde eu morava, que eu não pisasse na Ilha do Retiro, que eu não iria colocar mais material nenhum,
que eu não iria participar mais de nada que fosse do esporte. Enfim, né? São os verdadeiros donos, né, da ilha, eles se acham, né? Então, assim, eu como sócia do meu clube, eu fui logo na diretoria, né? O diretor de torcida não resolveu, eu fui no presidente. E aí a gente fez uma reunião com o presidente, então, enfim, a gente tentou de todos os lados. Mas aí que fica a questão. Eu sofri isso. Eu sofri e eu não bati o pé. Eu falei, eu vou continuar frequentando, eu vou até baixar a máscara para você realmente olhar para o meu rosto, porque eu vou continuar frequentando. Não vai ser ninguém que vai me oprimir a deixar. Meu pai e minha mãe quiseram me oprimir, quiseram me proibir. Foi uma situação grotesca que eu sofri com meu pai, com a minha mãe. Minha mãe dizendo que eu era sapatão, meu pai me chamando de mulher macho, meu pai me proibindo, me prendendo dentro de casa, eu não podia sair, minha mãe ficava ameaçando não pagar mais escola, porque eu só queria saber de ir para jogo, porque não sei o quê, porque isso não era coisa de mulher, porque não sei o quê. Enfim, né, que minha mãe até para a psicóloga foi, para a terapia foi para entender, e a terapeuta teve que ajudar ela a entender o meu amor pelo esporte. E eu passei por cima da minha mãe e do meu pai, porque eu não via nada demais. Eu ir para jogo, imagina quem dirá de uma bexiga de um torcedor que é igual a mim, entendeu? Que eu sou sócia aqui, provavelmente não sei também se eles são sócios. Quem dirá eles? Que eu vou baixar a cabeça para eles por conta de ameaçinha. Não, 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 não. E eu digo a todas, né? Deixa ameaçar, deixa falar, entendeu? Eles só querem falar, ameaçar, Pra amedrontar. ser escroto, né? Se eles querem ser escroto, eles querem ser os donos de tudo, só eles podem, só eles. Ah, não, deixa, cara, deixa eles fazer o que eles quiserem. Só que eu bato meu pé, eu sempre falo, quem me conhece sabe, eu bato meu pé, eu vou continuar ali, eu vou continuar na luta. Se tiver alguma menina ali que estiver precisando, a gente vai lá, vai ajudar e vai levantar. Entendeu? Se tiver alguma menina que não estiver indo para jogo, a gente vai lá puxar, vai ajudar e vai lá. Se tiver alguma menina que estiver passando por um relacionamento tóxico, a gente tá ali também para ajudar. Enfim, a gente tá ali para ajudar a outra, não é para tá servindo para ser oprimida para homem, não, cara. Nem para homem, nem para qualquer outra pessoa. A gente não tem que estar ali para baixar a cabeça de A a Z. Pode ser quem for, pode ser presidente, diretor, conselheiro, VP, segurança, o que for. Se eu tô ali, eu tô pagando meu ingresso, entendeu? Eu tô comprando material do meu clube, eu tô pagando meu sócio, pagando ou não sócio, é torcedor igual, é o direito igual, sabe? Assim, né? Igual quando eu digo assim, o direito de torcer, de acompanhar o clube, independente do que seja, pode ser quem for, eu não vou baixar a cabeça em ninguém, nem deve. Entendeu? Porque eu tô no meu direito, ninguém vai burlar o meu direito de ir e vir, não. Ninguém vai burlar, porque eu amo frequentar a Ilha do Retiro, porque eu gosto de ir para estádios, porque eu gosto de meter a cara e ir numa caravana, de botar um material, de vestir o boneco, de botar o boneco que eu quiser, a camisa que eu quiser. Eu vou, não adianta. Então é isso que eu também tento passar para as outras meninas, é essa força. E eu vou sempre tentar passar para as meninas. O espaço é nosso, é direito nosso, não tem presidente que vai tirar. Guilherme Aquino fez o clube para todo mundo. Pelo amor de Deus. Aí vai vir qualquer outro machinho, qualquer outro homem para chegar e dizer o que a gente pode, o que a gente não pode, para oprimir a nossa voz dentro do estádio. Não. Nem a voz dentro do estádio, nem a como profissional, sabe, como jornalista, como fotógrafa, como qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa. A gente tá ali, o espaço é nosso, é de direito nosso, a gente paga o nosso sócio, pagamos nosso ingresso, entendeu? Pagamos nossa bebida, pagamos a água, o espetinho, o que quer que seja. A gente tá ali no mesmo espaço que eles. Dane-se a opinião deles. Então, se a gente aceitar cada vez mais calada, eles vão conseguir oprimir a gente cada vez mais. E hoje em dia eu digo a você, eu já passei umas 3, 4 vezes por essa pessoa que me oprimiu, que me ameaçou, e a pessoa simplesmente baixou a cabeça. Creio eu que porque essa pessoa viu que não adianta. Não adianta bater de frente. Comigo, pelo menos, não adianta. E eu vou sempre passar isso para as minhas meninas e as minhas irmãs de luta dentro da arquibancada. Orgulho Pois mesmo. é. Sororidade, gente. Yasmin acabou de dar uma aula. Para quem não sabe o que é, escute Yasmin, que ela explicou tudinho direitinho aí. Maravilhoso. Agora né?
Pois é. Agora eu Eu quero conheci passar pra Yasmin outro. para jogo também, viu? A gente se conhece desde a época que a gente ia, das antigas, a gente ia para jogo juntas. E depois aí ela hoje também vai com o filho dela e aí tá à frente do movimento e ainda leva o filho para torcer também, às vezes até os dois. É um E exemplo de detalhe, né? pessoa dentro da arquibancada. E detalhe, né? Meus 2 filhos são autistas e eu levo e tento de todas as formas apresentar o meu amor ao esporte para eles dois. E para encerrar o episódio de hoje, tá bom demais. A conversa ia rolar aqui a noite todinha, mas vamos agora falar só da projeção do Leãozinho. O que é que vocês acham? Aonde a gente vai acabar nessa Série B? A gente consegue subir, a gente fica ali no meio da tabela. Eu acho que cair, eu acho difícil. Lisca doido chegou, eu fiquei muito feliz por isso. Gil, o que é que tu acha que acontece aí com o Leãozinho nessas rodadas que faltam? Ainda falta um bocadinho, mas a gente já sabe mais ou menos aí no nível que a gente tá. A gente sobe, não sobe, como é que é? Ai, meu Deus do céu. Então, por mais que eu defendesse Dalpozo a um certo ponto, eu acho que não defender, tipo, gosto do estilo do futebol dele, não gostava, mas achava determinadas coisas meio injustas. Mas eu gostei da troca de técnico, eu acho que inclusive demorou. A gente avisou e muito que o Sport ia ter uma sequência muito difícil e que se permanecesse com aquele estilo de jogo não ia dar certo. O clube não escutou, demorou, perdeu jogos que não poderia ter perdido, empatou jogos que não poderia ter empatado, pontos que vão fazer falta lá na frente. Derrota para o CRB dentro de casa, empate com o Brusque. A gente sabe que Cruzeiro e Vasco eram 2 jogos que a gente não contava nenhum ponto, mas acabou que pela derrota em outros jogos que eram para se ganhar, a pressão para esses jogos foi muito maior. Então, assim, eu acho que você cravar quem sobe e quem cai ainda é muito cedo. Mas, como todo bom torcedor do esporte, torcedora do esporte, a esperança tá vivíssima, né? Lisca doido chegou, para mim, esporte campeão. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o esporte tem total capacidade de subir, independente do, enfim, futebol apresentado. Eu acho que Série B, eu costumo falar muito isso, Série B não se é futebol bonito. Série B é você jogar para fazer o dever de casa, que seja um futebol horroroso, mas que seja os 3 pontos em casa e fora buscar 1 ponto. A galera costumava criticar muito o Guto Ferreira, e eu não entendo isso em uma temporada igual 2019, que foram 17 vitórias, 17 empates e somente 4 derrotas. Então, assim, eu quero 3 pontos. Eu quero o dever de casa. Eu não quero futebol bonito, eu não quero. Eu não tô torcendo para o Barcelona, para o Real Madrid da vida, eu tô torcendo para o Sport, na Série B. Então, eu quero o resultado. Realidade, né? Se vai ser Realidade. um futebol bonito, se vai ser um futebol feio, eu quero o resultado. Então, acho que complicou um pouco a situação. Fica mais difícil a cada rodada. A gente já caiu para sexto. A gente já está em sexto aqui. O Novo Horizontino passou a gente. O Náutico... Novo Horizontino, não. Oh, meu Deus do céu. Nem sei qual é o time. O Novo Horizontino acabou de perder para o Náutico. Não foi o Novo Horizontino. Não. Mas, enfim, o Sport está em sexto. E a cada vez mais distante do G4. Então, ver esse jogo do Vasco. A gente está gravando no sábado, né? Então, provavelmente, esse episódio vai ao ar quando o jogo já tiver acontecido, ou um pouco antes de acontecer. No mínimo, buscar 1 ponto fora de casa. A gente sabe da dificuldade. O Maracanã lotado, esgotaram os ingressos. Mas a esperança é a última que morre. É voltar para Recife depois desse jogo, com os pés no chão, que ainda não tem nada definido. Criciúma, Gil. Criciúma tá em quinto. Criciúma. Obrigada. Nada. E aí, Bia? Diz aí tua projeção para o esporte. Como Giovana falou, né? Série B não é mesmo para ter futebol bonito. É sofrido. E faz tempo que a gente não vê o esporte ter um futebol bonito, né? A sofrência vem de anos aí da gente não ter realmente um time estruturado que nos dê uma alegria assim constante. O esporte não está tão ruim, né? É sempre o esperado. A gente sempre espera que quando o esporte desce no ano seguinte, ele vá subir. Mas como eu já havia comentado quando eu participava de alguma live ou até mesmo conversando em roda de amigos, essa Série B é a Série B mais difícil
que eu já vi o Sport jogar, né? Eram os times de peso da Série A, né? E o Sport não pode vacilar, porque é essa mania que o Sport tem de ir bem, ou sei lá, vacilar sempre nos jogos onde ele pontualmente tem que fazer o seu dever de casa e ele costuma não fazer. E aí, no final, a gente está sempre naquela morte lenta de precisar de um ponto, naquele sufoco de estar tendo que ganhar no último minuto, último jogo, dependendo de tal time, para poder ter o resultado que a gente espera. Então, eu espero que... Eu realmente, para mim, não sei o que falar do técnico. Eu prefiro falar realmente depois que eu vejo o trabalho, depois que eu vejo o que é que está acontecendo. E aí sim, eu gosto de dar a minha opinião do que realmente vai ser. A dificuldade dos técnicos do esporte não é só o trabalho deles, a gente sabe que também tem os jogadores, é um elenco limitado, é um elenco que não está mostrando serviço, né? São peças assim que não são aquele destaque, né? Infelizmente, a gente traz pessoas assim rezando para que dê certo, porque não é realmente isso que não é aquele futebol que você diz assim, não, tô chamando porque esse aí joga, né? Chama porque é o que pode pagar. E infelizmente o que pode pagar nem sempre vem com uma qualidade tão boa. É como eu falei uma vez, assim, sempre tem os defensores de Everton Felipe, mas aí em uma live eu pontuei que se ele amasse o esporte, ele não teria voltado. Porque ele voltou, tudo bem que fez as graças dele, mas ele sabia que ele estava em uma fase, que ele não ia ajudar o esporte do jeito que ele estava. Né? E aí, tudo bem, veio a questão de doença, não sei o quê, e realmente ele continuou sem ajudar o esporte, porque não jogou. Né? E aí, pontualmente, eventualmente, de vez em quando, ele faz assim algo para ajudar, e é o que o esporte tem, um elenco limitado, mas está conseguindo se sobressair, mas aí já está naquele velho ditado que a gente já conhece de ir abrindo, até perder toda a gordura que tem e ter que correr atrás desesperadamente para fazer o que se precisa. Então, essas coisas do futebol que está me cansando, sabe? De estar acompanhando fortemente e fielmente futebol, porque é todo ano do mesmo jeito. O esporte vai lá, faz o que a gente menos espera, aí depois perde toda essa gordura e aí a gente fica desesperados, enlouquecendo para que o time alcance o objetivo, que é uma permanência, que é um acesso. E assim, como você falou também, como a Susana falou, para mim, quarto lugar, terceiro, segundo, campeão, pouco importa. O que me importa é subir e não ficar mais um ano na Série B, até porque a gente sabe da necessidade do clube de se entrar dinheiro, né? E não dá para ficar mais um ano na Série B. Mas é isso, assim, e não tem projeção para mim. Eu acredito sim que o esporte suba como torcedora, né? Sabendo do histórico do esporte de sempre conseguir esse acesso dentro de um ano. E eu espero que ele faça o seu papel. E aí vamos ver aí, né? Se a gente vai sofrer muito ou se o esporte vai realmente reagir com Lisca e emplacar aí. Espero que seja assim. Chega de sofrimento. Sofrer está no cardápio do esporte, né? Fica difícil pedir para não sofrer. Eu acho que a gente vai sofrer até a última rodada. Mas eu estou confiante aí em Lisca para ver se dá ajeitada nesse elenco. Eu acho que eu vou pedir para a Brava mudar o logo de da luta vem a vitória para dar sofrência vem a vitória. E muita, viu? Renatinha, o que é que tu acha desse time com a chegada de Lisca? Tu acha que ele consegue ajeitar esses atacantes que a gente tem do meio para trás e a gente tá seguro? O meu problema é do meio para frente. Tu acha que ele vai trazer outros jogadores? A gente consegue subir, a gente não consegue? Como é que é? Quero dizer que eu tô liscalizada, né? Sou torcedora emocionada e acredito muito no trabalho de Lisca aqui no esporte, porque a torcida abraçou, e quando a torcida abraça, ninguém segura. E a gente tem histórico, né? De várias conquistas que a gente consegue na raça. E aí, com essa vibe da torcida abraçando, e espero que o esporte contrate as peças que faltam, a gente consiga ali o quarto lugar para poder entrar na Série A. Eu estou confiante, porque é o esporte, surpreende sempre, e o meu papel é de acreditar que
Lisca venha fazer um grande trabalho. Acho que todo mundo espera por isso, né? Que a gente consiga reverter o que a gente vinha fazendo nesse início de campeonato. Meninas, está chegando aqui o fim nesse episódio, tão necessário que foi. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu acho que Yasmin caiu, infelizmente. Deixar aqui meus agradecimentos, tanto o meu quanto dos meninos do Pod e do Vozes. Vocês são vozes que acrescentam muito na vida da gente. Vou falar mais uma vez, agradecer. Vou deixar o espaço para vocês também se despedirem do pessoal. Bia, pode começar com você. Obrigada pelo convite, né? É sempre bom falar realmente do que acontece, do que a gente passa para poder realmente ter acesso ao futebol, para dizer que a gente torce, né? Para falar um pouco do dia a dia, no caso aí que acho que a Giovana vai falar, para exercer o seu trabalho, né? Porque quando se você colocar jornalista sofrendo assédio no YouTube é o que mais falta, principalmente as que fazem reportagem, que tem que ir para o meio da torcida, né? E infelizmente passam por isso. Então, quanto mais a gente fala, mais as pessoas tomam conhecimento e podem cair em plena consciência, né? E é isso que a gente espera, a gente tá aqui falando, não é para simplesmente falar, é para que as pessoas possam ouvir, possam absorver e dizer, meu Deus, se você faz isso, se toca, se manca, né? Reflete que isso não é legal, né? Toma uma atitude diferente, escuta outras pessoas, né, que estão te falando isso, né, e se torna uma pessoa melhor, né, para que os espaços possam ser melhores e mais inclusivos para todos os tipos de pessoas que querem estar lá, sejam elas brancas, negras, pardas, índias, LGBTQIA+, pessoas que com deficiência, todos. O futebol é para todos. Futebol é lazer. Não é isso que muitas vezes a gente vê por aí, não é coisa, é lazer. E lazer é para todo mundo, não tem de lá carimbado que é para A ou B. É um lazer para quem gosta. Então a gente tem que. O clube tem que incluir isso, e é importante a gente estar falando aqui para, quem sabe, né, chegar aí, as pessoas ouvirem e se conscientizando. Obrigada, e sempre que precisar aí, estou à disposição para falar mais vezes. Sempre. Gil, não preciso nem falar o prazer que foi estar aqui com você. Eu agradeço demais. Vou deixar você se despedir para o pessoal que está nos ouvindo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e reitero aqui também a mesma fala de Bia, de que sempre que for preciso e eu tiver à disposição, tiver com horário, pode contar comigo. Sempre muito bom, e eu espero que os próximos a gente esteja aqui falando de coisas boas e não de coisas que acontecem diariamente. Então, é sempre bom falar do esporte com mulheres. Fico feliz de ter essa oportunidade, finalmente, de estar conseguindo dividir esse amor com mesmas pessoas do mesmo sexo, que isso era uma coisa que quase não acontecia. Então, é isso. Um abraço a todo mundo do Vozes, que sempre me tratam com muito carinho. São pessoas que eu gosto muito e que eu tenho certeza que cuidam muito bem de mim, tanto na Ilha do Retiro quanto em rede social. Então, tenho meu coração. E é isso. Um cheiro e valeu demais a todo mundo que assistiu, escutou, e enfim. Tamo junto. Tamo junto. Renatinha, deixei você por último. Prazer imenso, imenso, imenso estar aqui com você, para a gente falar das nossas causas, das suas causas, duelas também, e mandar um cheiro para Dona Maria José, que está com 97 anos e na arquibancada, pulando, dançando com aquela sombrinha dela. Renatinha, meu amor, se despeça do pessoal, do público, e muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, amiga. É um prazer participar do Vozes da Arquibancada. É um podcast que eu sou fã, né? E sou fã de você. Adoro o Lucas, Hugo, Dudu, corte todas as minhas falas. Um grande abraço para vocês. Obrigada. E assim, o meu pedido é que a diretoria, a presidência do esporte nos escute, né? Escute, ouça o que a gente tem para falar, que a gente pode ajudar, que a gente pode estar junto na mesma caminhada, porque se temos
2% de torcedoras, né? É porque alguma coisa está errada dentro do esporte, que a gente não consegue passar de 100 sócias. Então, assim, sentar para conversar seria bem importante e bem interessante para a gente. Queria fazer um pedido para as torcedoras do esporte que frequentem a Ilha do Retiro, que sejam vozes, né? Que sejam pessoas torcedoras que enfrentem com a gente nessa luta. Quem tiver assim com medo, fale para uma amiga, chame o Elas e o Esporte, que a gente vai conversar, que a gente vai estar ali apoiando, abraçando, para a gente se sentir cada vez mais segura. E assim, se a gente não falar, ninguém vai ser por nós, assim, só nós mesmos. Só a gente sabe o que é que a gente passa, então a gente tem que gritar mesmo. Se não escutam, a gente grita. Então, sejam sócias. A gente precisa de representatividade na Ilha do Retiro, nos jogos, na comunicação, na presidência. Então, assim, nossa maior referência que você citou aí, Dona Maria, é a prova disso, que ela foi a mulher mais resistente da Ilha do Retiro até hoje, né? E por muitos anos o legado dela tá por aí, tá aí, né? Então, não tem representatividade melhor do que Dona Maria. Então, que a gente se espelhe nela, que vai ao estádio, que seja sócia e vamos lutar pelo nosso direito de torcer, de ser torcedora, de torcer pelo esporte. Vamos nessa. Gente, agradecer a quem esteve nos ouvindo até agora. Mandar um cheiro para todo mundo. E pelo esporte, todas.